Repertório é um dos temas mais importantes. Eu acho que a gente conversa muito pouco sobre isso. Por isso que eu fiquei bem feliz com o convite de falar sobre esse assunto. Porque sem repertório a gente não consegue criar nada. Tem uma frase do T.S. Eliot, que é um grande escritor, que ele falava o seguinte, que o novo precisa do antigo, nenhum poeta ou artista existe no vácuo. Né? Então o que ele está dizendo? É que para a gente poder criar alguma coisa, a gente parte de algum lugar de referenciais, né? Se a gente começa a pegar a história da arte, se a gente começa a pegar os escritores, todos eles beberam em várias fontes, né? Tem uma frase do Isaac Newton que eu gosto muito, que ele fala que se ele consegue enxergar mais longe, é porque ele se pôs de pé nos ombros de gigantes. Então, o que ele está querendo dizer? Por conta dos interlocutores que ele escolheu, ele conseguiu articular e ir e ver além. Isso é ter repertório, né? E aí, para poder... A questão, o nó, eu acho que todo mundo sabe que é importante ter repertório, mas como é que se constrói esse repertório é que eu acho que é muito difícil, assim. Então, esse tempo todo, o que eu tenho percebido é que o grande clique da criatividade, ele acontece quando a gente consegue relacionar o que a gente sabe com o que a gente acabou de encontrar, né? Isso é onde a mágica acontece. Só que para isso, para eu conseguir fazer essa relação, eu preciso ter alguns conhecimentos. E como é que eu desenvolvo isso? Eu acredito que existe um caminho interessante se a gente articular 3 eixos: a curiosidade, a criatividade e a conectividade, né? A curiosidade é a nossa capacidade de fazer perguntas, né? Não tem como, a gente precisa gostar de conhecer, a gente tem que gostar do conhecimento. E para eu poder gostar do conhecimento, tem que ter curiosidade para saber mais. E a curiosidade, a gente pode simplificar essa ideia como a capacidade de fazer perguntas. Então, a gente poder trabalhar questões, perguntas, método socrático mesmo, fazer exercícios de questionamento, eu acho fundamental, né? A criatividade, ela chega num ponto muito importante dessa capacidade que a gente tem de fazer conexões. Mas assim, fazer conexões entre referências diferentes. E aí dessas referências diferentes, a gente resultar em algo novo. Isso é uma grande resolução de problemas, né? Então, quando a gente... O meu terceiro eixo é a conectividade, que é a conexão de pontos, não é tecnologia apenas, né? Então, é uma mente que conecte pontos, não seja um depósito, que não é para acumular conhecimento, é para relacionar. Às vezes a gente acha que a gente precisa dar muitas coisas, mas como diz Montaigne, que também é um filósofo, ele fala o seguinte, que uma cabeça bem feita vale mais do que uma cabeça cheia. Então, às vezes, a pessoa conhece muitas coisas, mas relaciona mal. Então, o mais importante é quais são as conexões que eu faço, como é que eu linko isso com aquilo. E aí, eu, Carolina Sanches, eu acredito que o caminho é experimentando. Né? Então, eu tenho que experimentar novas plataformas, eu tenho que experimentar outras linguagens, eu tenho que conhecer gente nova, eu tenho que ler novos autores, eu tenho que sair, sim, de um campo que eu domino para um campo que eu não domino, eu tenho que jogar joguinhos no celular e conhecer novas redes sociais, ainda que você não precisa ficar fera em nada, mas você saber que existe, isso te dá uma elasticidade no pensamento que vai te ajudar a esticar e você conseguir criar e fortalecer essa potência criativa e criadora que nós temos, né? Então, se o campo é árido, o que vai nascer dali, né? Então, a gente precisa mexer nessa terra, e mexer nessa terra é trazer novas referências. Então, eu acredito que é um caminho bastante interessante, né? A gente fazer a nossa cabeça ficar bem feita, em vez de uma cabeça cheia.